Totia, vocês crianças, o que vocês queriam ser quando crescer? O que vocês queriam? Nossa, vai voltar lá agora... Eu vou ser bem resumida. Tá. Não, eu queria ser professora de balé, bailarina. É mesmo? Sempre quis. Eu estudei balé desde pequenininha, fiz faculdade de educação física para ter uma academia e no meio do caminho eu fui desviada do meu objetivo e graças a Deus porque eu descobri uma profissão que eu nunca pensei em ser atriz e de repente não, nunca. E o balé me deu assim, eu me descobri atriz trabalhando como atriz. Mas eu nunca pensei mesmo. Eu queria ser bailarina. E você, entendeu? Eu sempre quis ser atriz, que eu estreiei a minha cidade é pequenininha, Rosário do Sul. Você conhece? Não. Ninguém conhece. A minha. E a minha? Qual que é a Penápolis. sua? Penápolis, gente, eu tenho um cunhado que a família dele toda é maior que o Rosário do Sul. É maior? Sim. Ela tem um cunhado, pô. Se tem um cunhado, já tem duas famílias, pelo menos. Paquito, você conhece Rosário do Sul? Então, pois é. Onde fica? No interior do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai. É bem pequenininha. Tá. Tem menos de 100 mil habitantes e até hoje tem agora, parece que tem um curso de teatro e tal, pessoas que tentam lá, mas assim, que tentam trazer para a cidade, mas na cidade não tem teatro e muito menos tinha atores. É bem perto lá de Chuí ou não? Não, perto mais do Uruguai, assim, mais para oeste. Para oeste, tá. Não é sul, né? Sete cidades, né? Santa Maria, tá. Livramento, bem pertinho. Isso, você passou por lá, então. Por lá, E aí eu fiz uma pecinha na escola, com 6 anos de idade, e eu encasquetei que eu queria ser atriz. Eu lembro até hoje, quando eu entrei em cena, que eu senti uma coisa diferente, que eu lembro até hoje. Que peça que era, você lembra? Era uma peça que eu fazia uma mãe de um peixinho. Eu queria uma criança que ia meio mãe de um peixinho e entrava e tinha um cenário que era uma floresta. E eu lembro que eu... O peixe na floresta? Não, o peixe... Não, eu era... Era muito louca esse pessoal do sul. Eu não era a mãe de uma princesa que se apaixonava por um peixe. Era muito louco, mas eu era uma pessoa, não era uma peixe. Eu não era uma peixe. Mas aí eu lembro que o que me trouxe uma magia é porque eu achei que eu poderia ser outras coisas. E eu amei nunca mais aquilo saiu do meu coração. E aí, eu fiquei com aquilo. Que essencialmente é a brincadeira da criança. Brincadeira da criança. É ser outra pessoa, isso, né? Brincadeira da criança. No momento eu nem sabia assim, quero ser atriz. Mas depois eu fui desenvolvendo esse pensamento que isso existiria, que isso é possível. Só que na minha cidade isso não era possível. Não tem nem faculdade até hoje em Rosário. E aí foi uma coisa muito louca, porque ninguém acreditava. Eu falava, eu quero ser atriz. Eu falava, tá, legal. Então eu acabei. Aí depois eu saí da minha cidade, fiz artes cênicas em Porto Alegre, fiz um pouco de direito, que meu pai é advogado e tal, e depois fiquei só com artes cênicas, mas eu sempre quis ser atriz. E era considerada doida por causa disso. Numa cidade que não tinha nenhuma atriz. Mas você falou que foi por acaso? Como foi assim? Como você caiu no teatro? Foi porque eu fui fazer, como eu era bailarina, eu fui fazer testes do chorus line, do musical. E só quem fazia eram as bailarinas, porque você tinha que dançar primeiro antes de cantar e dançar e interpretar. Aí eu passei na dança, aí eu tinha que cantar. Eu cantei Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, exatamente. Passei. E aí eles nem faziam teste de interpretação. Acho que eu li o texto, nem lembro mais. E fui. E fiz, aí passei. Aí eu parei, eu falei assim, gente, será que é isso que eu quero? Ficar no teatro de quarta a domingo? Eu não sabia. Falei, não sei, não era isso que eu quero dar aula, eu quero fazer um balé. Aí todo mundo ia. Então eu fui. Aí comecei. Aí me chamaram, a televisão chamou para fazer um quadro, fazer um quadro de Chico Anísio. Era show, era humor. Trabalhar com humor no Chico Anísio. Eles começaram a chamar as pessoas novas, cara nova, né? Atores novos. Mas eu não sabia que eu era atriz. Já era, né? No meu momento eu era bailarina, né? Que por acaso eu tava... por acaso eu estava falando no palco. Por acaso eu falava. Mas pra mim eu era bailarina. Aí começaram a me chamar, eu comecei a fazer. Nisso eu fui emendando uma coisa na outra. Mas já tava gostando já? Eu
eu fazia. Tá, Eu não era- Não era um objetivo. No tanto que a primeira vez que eu fui gravar, eu gravei com o Chico Anísio. Nossa. E aí todo mundo sempre fica com medo. Eu falei, não, porque Não eu tinha... não tinha compromisso nenhum, entendeu? Então, assim, se deu certo, deu. Não era aquilo que eu queria. Não era aquilo pra mim, não enchia os meus olhos. Fui. E aí eu vi que tava uma Desculpa coisa... só te interromper. Como que foi essa gravação com o Chico Anísio? Era qual programa? Era Um Chico daqueles... City, talvez? Chico City, Chico Anísio Show. Sei. Um daqueles... Era um quadro. É um quadro, né? E que eu contracenava com ele. E eu contracenei. E fui Tranquilo. embora na E quando boa. que mudou? Quando mudou essa Aos chave? poucos, assim, quando eu me vi, eu comecei a emendar uma coisa na outra. E eu comecei, assim, a gravar tanto que eu não conseguia mais dar aula. Entendeu? Porque Teve que a aula parar. tem um horário fixo, Claro. né? Todo dia, 6 às 7 ou 7 às 8, eu dava aula. E eu comecei a gravar tanto que eu tive que parar de dar aula. Aí eu colocava substituta e não sei o que. Aí eu falei, não, gente, então agora não dá mais. Aí eu parei de dar aula. Aí eu fui emendando. Aí quando eu via, quando eu me toquei, eu já estava emburacada de atriz. Entendeu? Eu já era atriz e eu não sabia. E aí eu fui. Aí Mas diga-se de passagem que ela canta e dança muito bem. Ah, até hoje, claro que é. Fez O canto, grandes o canto musicais, é uma coisa né? que eu ainda... É a parte que eu mais tenho dificuldade, mas Pra assim... fazer um musical, né? Não, o canto. Eu sou uma atriz que canta, eu não sou uma cantora. Entendi. Eu sou uma atriz que canta, mas eu descobri assim, de repente eu me dei conta Já de que tava eu era fazendo atriz. Que eu não era só bailarina. Que eu era atriz. E aí eu fui na carreira. Aí eu encarei. O balé ficou em segundo plano. E o canto, eu correndo atrás, até hoje eu corro atrás do canto. Mas foi assim, foi totalmente por acaso.